Olá, tudo bem com você? Hoje nós estamos lendo 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Então vamos lá, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o que eu entendi, o que o Espírito Santo ministrou no meu coração com relação a esse capítulo, tá bom? Então vamos lá. Ali logo no verso 2, ele fala assim: com confiança em nosso Deus, anunciamos a vocês as boas novas de Deus, apesar da grande oposição. Então, olha só, né? Paulo, ele obedecia, ele fazia a vontade de Deus em todo o tempo, inclusive quando havia uma grande oposição. No verso 4, ele fala assim: em vez disso, falamos como mensageiros aprovados por Deus, aos quais foram confiadas, as boas novas. Então, né? Que nós também sejamos esses mensageiros que o Pai confia as boas novas, né? Porque ele nos chama, ele nos escolhe, ele nos capacita para que nós façamos isso, né? Então, com esse verso, eu lembrei de outro verso que fala lá em Provérbios 25, é o versículo 2, que ele fala assim: Deus obtém glória ao ocultar as coisas, os reis obtêm glória ao investigá-las. Então eu achei tão maravilhoso que o Senhor esconde para que nós possamos achar. Não é esconde porque Ele não quer que ninguém ache, não. Ele quer que nós achemos e que a gente compartilhe com Ele dessa obra, dessa maravilha, né? Que o Senhor nos escolhe e Ele nos chama para que nós façamos junto com Ele, né? Então, continuando o verso 4, fala, né, que o nosso propósito não é agradar as pessoas, mas a Deus, que examina as intenções do nosso coração. Em outras versões tem também como ele prova ou ele testa o nosso coração, né? Então, irmãos, se tem algo dentro do nosso coração que ainda talvez não agrade ao Senhor, ore para Ele, para que Ele sonde o seu coração e para que Ele tire, alinhe o seu coração com o dele. Então, inclua isso nas suas orações diárias, para que o seu coração seja limpo por Ele. Amém? Porque Ele sonda, Ele nos conhece e quem melhor do que Ele, né? Para nos tratar e nos aprimorar e nos fazer. Continuando, né? Para frente no capítulo, Paulo fala sobre aqueles pregadores, aqueles que ensinam, que querem te bajular, que querem te adular, que querem te conquistar de uma forma que não leva ao Jesus verdadeiro. Com isso, nós precisamos cuidar muito, porque na verdade o Evangelho, ele não veio para nos adular, para nos mimar, e sim ele veio para nos chacoalhar, ele veio para nos transformar, né? Eu lembro disso, eu falo isso para vocês porque lá em Mateus 16, 24, ele fala assim: então, disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Então, esse é o verdadeiro evangelho, que nós nos neguemos a nós mesmos e que a gente siga Jesus. Amém? Então, sendo assim, que a gente sempre busque o reconhecimento de Deus e não das pessoas. Amém? Paulo continua, né, depois, mais pra frente, falando sobre o comportamento dele, dos discípulos dele, dos amigos deles ali, como que ele se comportava, como que ele tratava as pessoas com amor, como de uma mãe. Então, imagina como ele foi amoroso, cuidadoso, né? Protegeu, ensinou, exortou e continua fazendo isso nessa carta, né? Então, quantos ensinamentos Paulo nos dá, como que nós devemos tratar, né? Claro, Paulo usou isso naquela época, mas nós usamos isso hoje. Como que a gente deve tratar e né, como que eu posso dizer para vocês, responsabilidade com quem Jesus nos envia, porque não somos nós que achamos alguém ou alguém que Jesus que nos envia, né, as pessoas para que nós cuidemos, tratemos, ensinemos, né, então que a gente faça isso com responsabilidade, com amor, como o dele, amém? Então, no verso 12,
ele fala assim: aconselhamos, incentivamos e insistimos para que vivam de modo que Deus considere digno, pois ele os chamou para terem parte em seu reino e em sua glória. Então Deus nos chamou para ter parte com ele, como a gente já comentou, né? Como eu já comentei. Para ter parte com ele no reino e na sua glória. Amém? Então que a gente corra, né? Corra para esse alvo, não tire os olhos desse alvo para que a gente reine com ele. Amém? Então nos versos seguintes, né? Paulo, ele menciona que ele tentou voltar várias vezes para, né, lá para ter com os Tessalonicenses. Ele não conseguiu, né? Aqui ele usa a palavra que eles foram impedidos pelo inimigo. Então veja só, se isso acontecia com Paulo, isso também hoje pode acontecer conosco. Então a gente precisa pedir ao Espírito Santo que nos dê sabedoria, nos dê discernimento de espíritos para a gente saber o que está atuando através das situações do que acontece conosco, né? Para que a gente, quando for alguma coisa assim, a gente tenha logo um start e ore direcionado, né? E ore corretamente, amém? Então, por fim, eu quero terminar com vocês com o verso 19, que ele fala assim: afinal, o que nos dá esperança e alegria? E qual será a nossa magnífica recompensa e coroa diante do Senhor Jesus, quando Ele voltar? Serão vocês. E sim, vocês são nosso orgulho e nossa alegria. Então, que a gente possa também ter esse orgulho e essa alegria das pessoas que estão perto de nós. Que elas consigam ver Jesus em nós, né? Que elas sintam o perfume de Jesus na nossa vida. Que nós sejamos esse exemplo, para que elas também queiram conhecer a Jesus, que elas também sejam alcançadas por Jesus através da nossa vida. Que aquilo que o Senhor fez de nos chamar para participar com Ele, que a gente aceite esse chamado e que a gente busque nele essa sabedoria, esse discernimento, esse entendimento. Amém? Então, espero que eu possa ter ajudado vocês na leitura, espero ter esclarecido em algumas coisas. Um grande beijo e até a próxima. Tchau!